Olá, ouvintes do Evangelho, da Palavra de Deus. Vamos dar continuidade a esses estudos da Palavra de Deus no livro do Apocalipse. Estou no capítulo 2 e o capítulo 2 ele vai até o verso 29. Dentro deste capítulo 2 a revelação que João recebeu do Senhor referente às 4 igrejas da Ásia. Quando nós falamos igreja, provavelmente eram comunidades de cristãos salvos pelo Senhor que haviam nestas igrejas, nesses locais. E o interessante aqui que toda a advertência que o Senhor dava para João e falava assim, olha, ao anjo da igreja escreve. Aí ele falava o assunto que tinha que direcionar para aquela igreja. Quando ele fala o anjo da igreja, ele está especificando para líderes dessa igreja. Por que nós falamos isso? Segundo os nossos queridos e amados desigrejados, eles vão dizer que não seriam líderes, porque, segundo eles, existe só um pastor que é conduzido e direcionado ao homem. Claro que o Senhor colocou homens específicos, homens escolhidos para apacentar o rebanho do Senhor. Isso nós vamos ver nas Escrituras. Por onde Paulo passava, deixava líderes pastoreando aquelas congregações. Paulo foi discípulos, formou muitos discípulos através dos seus ensinos. Uma dessas foi Tito, foi Timóteo. Pedro também direcionava as suas cartas ali para os presbíteros daquelas igrejas. Enfim, se fosse falarmos aqui que era anjo não pode pregar o evangelho, anjo não pode anunciar o evangelho. Essa responsabilidade ela ficou para a igreja. Então ele estava direcionando essas advertências e os elogios dessas igrejas para aqueles líderes, para aqueles pastores, para aqueles guias. Então cada carta ela tem uma advertência, tinha uma cobrança doutrinária da forma que eles estavam vivendo, e segundo também tinha os seus elogios, tinha para que eles sejam perseverantes, mas tinham questões doutrinárias. O versículo 1 do capítulo 2 diz assim: ao anjo da igreja de Éfeso escreve isto: aquele que tem na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Repare aqui que a primeira igreja que ele fala da igreja de Éfeso. Qual foi essa igreja de Éfeso? Paulo foi levado pelo Espírito Santo, por Deus, para evangelizar essa cidade, a cidade portuária, a cidade que adorava a deusa Diana de Éfeso, era cultuada nesta cidade. E quando ele fala que tem na sua mão direita 7 estrelas e que anda nos 7 candeeiros de ouro. Os 7 candeeiros de ouro, ele representa as 7 igrejas da Ásia. Claro, irmãos, que não é especificamente só estas igrejas. Claro que esta aqui é universal, a igreja universal. Então, ele direciona isto para a igreja atualmente, a igreja nos tempos atuais. Aí no versículo 2 ele começa a sua advertência: conheço as tuas obras. Quer dizer, Deus conhece todas as coisas, o teu trabalho, a tua perseverança. Os irmãos de Éfeso eram irmãos perseverantes. Eu sei que não suporta os maus, é que puseste à prova os que diziam apóstolos não são, e descobristes quem eram mentirosos. Primeiro caso aqui, os irmãos de Éfeso, eles não aceitavam
outros apóstolos além daqueles que o Senhor o chamou. E outra, eles colocavam à prova esses homens, se eles eram apóstolos ou não. Quando Paulo, aqui é Atos dos Apóstolos, capítulo 28, é Atos 20, quando Paulo ia saindo de Éfeso e voltando para Jerusalém novamente, Atos 20, 24 diz assim: e nada, porém, considero a minha vida preciosa, contanto cumpra a alegria da minha carreira e o ministério que recebi segundo Jesus para dar-me o evangelho da graça de Deus. Agora, na verdade, eu sei que nenhum de vós, entre os quais eu passei, pregando o reino de Deus, jamais voltará a ver o teu rosto. Portanto, hoje vos declaro que estou ciente do sangue de todos, pois nunca deixei de vos anunciar a vontade de Deus. Versículo 28. Cuidai, pois, do rebanho. Cuidado-vos por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentar a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Então aqui, o nosso bom apóstolo Paulo já estava alertando os irmãos lá, esses líderes, que ele deixou lá, falando assim: olha, cuidado, na minha saída, na minha partida, vão entrar homens corruptos, homens malignos, falsos mestres. Então vamos lá. Então, por que hoje a igreja atual, muitos ainda defendem que existe apóstolos nos dias de hoje? É o que a igreja de Éfeso não aceitava. Então diz assim, 1 Coríntios 3,11: porque ninguém pode pôr outro fundamento além dos que já está posto, qual é Jesus Cristo. Então, o fundamento da igreja, a base da igreja é Cristo Jesus. E sobre este fundamento, quem deixou para edificar em cima desse fundamento? Efésios 2,20: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, o qual Jesus Cristo é o principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor. Então, nós identificamos aqui que o ministério profético e o ministério apostólico não existe mais, porque é fundamento. Então, o que a igreja está fazendo é em cima das doutrinas dos apóstolos e dos profetas, tudo aquilo que está registrado nas Santas Escrituras. Apocalipse 21:14: e o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Calma aí, se tiver mais apóstolos, então nós vamos ter um sério problema, porque vai ter que ter mais fundamentos. 1 Coríntios 6,9: não sabeis que os injustos hão de herdar o reino do céu. Então, amados irmãos, esse é aqui. Então a igreja de Éfeso não aceitava outro apostolados a não ser os 12 que o Senhor chamou. Claro que um se perdeu no meio do caminho, que foi Judas Iscariotes, e depois veio o apóstolo Paulo como apóstolo dos gentios. Aí muitos vão dizer, mas calma aí, apóstolo quer dizer testemunho. Paulo foi testemunho de Cristo. Em Atos 9 vamos ver isso, que o Senhor apareceu para ele e Paulo foi testemunho, não como os outros apóstolos que conviveram junto com o Senhor. Então vamos lá. Tens perseverança e por causa do meu nome sofreste e não desfaleceste. Vamos entender aqui. A igreja primitiva, no seu início, estava sofrendo muitas tribulações. Então, a igreja de Éfeso, eles eram perseverantes, eles praticavam boas obras, eles não aceitavam outro apóstolos a não ser o que o Senhor chamou,
Eles estavam passando por muitas tribulações, mas tinha um problema que a igreja de Éfeso, uma coisa que estava acontecendo com eles, está no versículo 4. E tendo, porém, contra ti, deixaste o primeiro amor. Que primeiro amor é esse, irmãos? É o amor fraternal. Eles até eram crentes perseverantes, eles defendiam as doutrinas de Cristo, eles criam nos fundamentos da igreja, que Cristo é o fundador, que apostolado não existia mais. Ele colocava à prova dos outros apóstolos, diziam que era, mas não eram. Mas o que estava acontecendo com a igreja de Éfeso era em questão do amor. Por causa das perseguições, das lutas, eles perderam o seu primeiro amor. Irmãos, o primeiro amor é essencial na vida do cristão, na vida do servo. É o amor fraternal. O que é o amor fraternal? É o amor de Cristo, né? Então as lutas, as dificuldades não podem nos separar do amor de Cristo. Versículo 5. Lembra-te, pois, aonde caíste. Arrependa, pratica as primeiras obras. Se arrependerem, brevemente verei sobre ti, no seu lugar, do seu candeeiro, e não te arrependeres. Versículo 6. Tens, porém, ao teu favor, que odeia as obras dos Nicolaitas, ou Nicolaitas, os quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça, que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Outra coisa que os irmãos de Éfeso não aceitavam, eram as doutrinas dos Nicolaitas, ou dos Nicolaitas. Quem eram esses Nicolaitas, que são os discípulos dos Nicolaitas? Está lá em Atos dos Apóstolos 6,4, era um diácono que foi chamado na igreja primitiva, ele era da Antioquia. O que esses discípulos dele empregavam? Eles empregavam uma libertinagem, não liberdade. Claro que nós temos liberdade em Cristo, nós temos liberdade no corpo de Cristo. Só que esses homens, eles pregavam uma libertinagem. Em questão da santificação, que não importava com a santificação do corpo, mas sim do espírito. O que importava é que o espírito estava salvo. Eles viviam uma vida profana, igual os gnósticos também. Eles também empregavam a imoralidade sexual, né? Então, a santificação do corpo não tinha. Você é salvo. Sou salvo, é salvo. Só que, irmão, a salvação, ela é ato imediato de Deus, mas a salvação é um processo. A santificação é um processo. A santificação é durante toda a vida cristã, porque Paulo vai dizer aqui, 1 Tessalonicenses 5,23, o mesmo Deus de paz vos santifique completamente. Olha, quando ele fala aqui completamente, quer dizer, em toda a nossa vida. Aí ele vai dizer o que nós temos que nos santificar. Em todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 24, fiel que vos chamou, o qual também vos fará. Então essa é a advertência que o Senhor deu para os irmãos de Éfeso. Agora o versículo 8 vai falar da igreja de Esmirna. Qual foi a advertência que o Senhor deu para esta igreja? Ao anjo da igreja de Esmirna, escreve: isto é o primeiro e único que foi morto e reviveu. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e blasfêmia dos que de judeus e não são das sinagogas de Satanás. Vamos entender aqui. Ele diz assim, olha, conheço a tua tribulação. Aqueles irmãos estavam passando por tribulação, perseguição, porque eles eram cristãos, porque eles eram servos de Deus? Sim. Aí ele disse, e a sua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que de judeus e não e são da sinagoga de Satanás. Quem são esses da sinagoga de Satanás? Irmãos, antes do ano 70, o Império Romano, cristãos eram todos
todos aqueles, gentio e judeu. Quando Jerusalém é invadida pelo general Tito, cedia a cidade, mata muitos judeus, por volta de mais de 1 milhão de judeus. Então, esses que são da sinagoga de Sanavais eram falsos judeus cristãos, que estavam blasfemando. Versículo 10, não temas as coisas que estão para sofrer. Escutai, o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejam provados, e tereis tribulações de 10 dias. Ser fiel até a morte, darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça, que o Espírito diz às igrejas, ao vencer de modo sofrerá o dano à segunda morte. Vamos agora à terceira igreja, que é a igreja de Pérgamo. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreve, isso diz quem tem a espada afiada de 2 gumes. O que é essa espada afiada de 2 gumes, irmão? É a palavra de Deus. A espada de 2 gumes pode ser uma balança justa de Deus, porque Deus, ele é justo. Eu sei que é onde habitas, e aonde está o trono de Satanás. Contudo retens o meu nome, e não segue a sua fé. A mim mesmo nos dias das Antipas, que foi testemunho a mim, e foi morto entre onde Satanás habita. Todavia tenho alguma coisa contra ti, que tens e que segue a doutrina de Balaão. Ensina Balaque a lançar o tropeço diante dos filhos de Israel, havendo comer as coisas sacrificadas aos ídolos e praticar a prostituição. Vamos entender uma coisa aqui. Essa igreja, ela estava com problemas de heresias, estava com problema de apostasia, o qual, aqui ele vai falar assim, que seguem a doutrina de Balaão. Quem foi Balaão, irmão? Balaão foi o homem, lá no Velho Testamento, quando o povo de Israel estava nas suas peregrinações do deserto. Então, esse homem, Balaão, ele induziu as medianitas para que aliciasse o povo de Israel a pecar, a se prostituir. E outra, quem que é Balaque? Balaque foi aquele para colocar tropeço para com os filhos de Israel. E oferecer sacrifício a ídolos pagãos dos medianitas e das outras nações, e a praticar a prostituição. Então essa era a advertência contra a igreja de Pérgamo. Assim que tens alguns que seguem a doutrina dos nicolaítas, a mesma coisa, prostituição, libertinagem. Então esta igreja estava vivendo esta questão doutrinária. Arrependa-te, pois, em breve verei, e contra eles batalhei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas: ao que vencer darei um maná escondido, te darei uma pedra branca, e uma pedra, um nome escondido, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Quando ele fala aqui do maná escondido, irmãos, esse vai ser as bordas do cordeiro, aonde os crentes salvos vão gozar de gozo com o Senhor. Tiatira. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve, que diz o Filho de Deus, quem tem os seus olhos como chama de fogo, pois semelhante ao latão reluzente. Conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua perseverança. Eu sei que as últimas obras são numerosas mais do que as primeiras. Então eles aqui, irmãos, o Senhor Jesus estava dizendo: olha, eu conheço as tuas obras, eu sei que você é perseverante, eu sei que as suas últimas obras é melhor do que a primeira. Mas aqui tem uma advertência, quando ele dá a advertência em Tiatira, o que estava acontecendo lá? Eles estavam seguindo os mesmos passos de Jezabel. A idolatria, a prostituição. Você vê que a maioria destas cartas, né, Éfeso era falta de amor, deixou o primeiro amor. A carta de Esmínia
haviam falsos judeus infiltrados ali como sinagogas de Satanás. A igreja de Pérgamo, a mesma situação, se envolvida com prostituição, com idolatria. A igreja de Tiatira, agora nós vamos ver. Tenho, porém, contra ti o que tolera a Jezabel. Mulher diz, profetiza, que o seu ensino a enganar os meus servos, seduzindo-se a prostituir e a comer as coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe o tempo para se arrepender da sua imoralidade, mas não quer se arrepender. Portanto, lançarei num leito de dores, com grande tribulação, com que ela adulteram, caso não se arrependam das obras do que ela incita. Então, o que o Senhor está dizendo aqui a respeito da igreja de Tiatira? Era que estava associado à prostituição e à adoração a ídolos. O Senhor tem a colocar pessoas no leito de enfermidade para que eles se arrependessem, mas mesmo assim não vieram arrependimento no seu coração. Farei de morte os seus filhos. Em todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrilha a mente e o coração. Darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, porém, aos demais que estão em Tiatira, todos quantos que têm esta doutrina e segue, como diz, profundamente das profundezas de Satanás, ou outra carga porei sobre vós. O que tendes, retendes o que venha. Ao que vencer, guardei as minhas obras, darei autoridade às nações. E com a vara de ferro regerá, quebrando os vasos de oleiro. Assim também recebi a autoridade do meu Pai. Também darei a estrela da manhã, que tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Essa é, irmão, a doutrina do Senhor. Só que destas 7 cartas que o Senhor direciona à igreja, cada um tem que pegar a sua parte. Qual é a posição que nós estamos diante de Deus? Qual é o caminho que nós estamos andando na presença do Senhor? Então a balança de Deus, ela é justa. Ela vai dar segundo as nossas obras. Que Deus abençoe. Agora, o capítulo 3 vai falar das últimas 3 igrejas. Amém? Deus abençoe.